Você já teve a estranha sensação de que suas decisões não são totalmente suas? De que você está se movendo pela vida como um fantoche, puxado por cordas invisíveis que você pode sentir, mas não consegue ver? Já se viu andando em povos constantemente, com medo de desagradar alguém, medindo cada palavra, cada ação, como se sua autonomia tivesse sido secretamente roubada? E se eu te dissesse que isso não é imaginação sua? Que existem táticas de controle sutis e poderosas sendo usadas contra você todos os dias e que o mestre em identificar esses fios, o primeiro grande analista da psicologia do poder, não foi um psicólogo moderno, mas um filósofo de 500 anos atrás, Nicolau Maquiavel. Prepare-se, porque o aviso que vamos soar hoje pode ser a sua única chance de cortar essas cordas. A premissa de Maquiavel era simples e brutal. A maioria dos homens é ingênua e facilmente enganada, e o poder real não é exercido com força bruta, mas com o controle secreto sobre a vontade e a percepção dos outros. Sua análise do poder é um manual sobre como manipular e, consequentemente, sobre como identificar a manipulação. Ele nos deu o mapa do labirinto, a chave para entender as jogadas ocultas que acontecem bem debaixo do nosso nariz. Em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossa família, nós validamos a sensação angustiante de perda de autonomia, a dúvida sobre a própria sanidade que um controlador habilidoso pode instilar em sua vítima. Sabemos a dor de se sentir pequeno, confuso e impotente. Mas este vídeo não é para se lamentar. É um alarme, um chamado à consciência, uma entrega de armas para que você possa lutar de volta e retomar o controle da sua própria vida. Se a promessa de finalmente enxergar as cordas que te movem já te causa um arrepio de reconhecimento, deixe seu like como um sinal de que você está despertando. E para não perder nenhum dos antídotos que vamos revelar, inscreva-se no canal e ative o sino. A sua libertação começa com o conhecimento. Hoje, soaremos um aviso. Vamos revelar 5 sinais inequívocos, 5 bandeiras vermelhas de que você está sendo secretamente controlado, usando a análise fria, pragmática e atemporal de Maquiavel como nossa lente de aumento para enxergar a verdade e, finalmente, se libertar da sua prisão invisível. O primeiro e mais fundamental sinal de que alguém está tentando estabelecer controle sobre você é o isolamento estratégico. Pense na dor sutil, mas crescente, de se sentir cada vez mais distante de seus amigos de longa data, de sua família, de sua rede de apoio. As conversas com eles diminuem. Os encontros se tornam raros. E muitas vezes, você percebe que a pessoa controladora desaprova ativamente essas relações. Ela faz comentários depreciativos sobre seus amigos, critica seus familiares, cria pequenos dramas ou conflitos sempre que você planeja passar um tempo com eles. O resultado é um sentimento de solidão que se aprofunda a cada dia e uma dependência cada vez maior daquela única pessoa que se posiciona como o centro do seu universo. Você começa a sentir que só ela te entende, que só ela te quer bem, porque todos os outros foram sutilmente pintados como inadequados ou como uma má influência. Essa é a primeira etapa da construção de uma cela psicológica ao seu redor. A tática é puramente maquiavélica. Maquiavel ensinava que um príncipe, para consolidar seu poder sobre um novo território, precisava eliminar as bases de poder locais, as famílias nobres antigas que poderiam se tornar uma fonte de resistência ou de oposição. Para um controlador, em um relacionamento pessoal, seus amigos e sua família são exatamente isso, bases de poder independentes. Eles te conhecem há muito tempo. Eles te oferecem perspectivas diferentes. Eles podem apontar as falhas e as manipulações do seu controlador. Eles são uma ameaça direta à narrativa de controle que está sendo construída. Portanto, o controlador, agindo como um príncipe astuto, trabalha diligentemente para isolar seu súdito. Ele corta suas linhas de comunicação e apoio.
uma por uma, até que ele se torne sua única fonte de verdade, de afeto e de validação. Sem outras vozes para te dar um contraponto, a voz do controlador se torna a única realidade que você ouve, e a percepção dele se torna a sua. A metáfora mais clara é a do pastor que, para abater uma ovelha, primeiro a separa do rebanho. Uma ovelha sozinha é desorientada, assustada e infinitamente mais fácil de controlar e levar para onde ele quiser. Enquanto ela está no meio do rebanho, ela se sente segura. Ela segue o fluxo do grupo. Ela tem proteção. Sozinha, ela é completamente vulnerável. Pense também em uma cidade murada durante uma guerra. A tática mais eficaz para conquistá-la não é um ataque frontal, que é custoso e arriscado, mas um cerco. O exército inimigo corta todas as linhas de suprimento da cidade: comida, água, reforços. Pouco a pouco, a cidade enfraquece. Seus habitantes perdem a esperança e, eventualmente, são forçados a se render por puro isolamento e fome. O controlador te cerca da mesma forma, cortando seus suprimentos emocionais e sociais, até que você se sinta completamente dependente dele para sua sobrevivência psicológica. É aqui que precisamos confrontar um auto-engano muito comum: a crença de que a pessoa controladora está fazendo isso por amor ou cuidado. As desculpas que ouvimos e que, por vezes, dizemos a nós mesmos são: ele só quer o meu bem. Ele só está me protegendo daquelas más influências. Meus amigos nunca gostaram dele, mesmo. A dura e inegável verdade é esta: quem te ama de verdade, quem quer o seu crescimento e sua felicidade, incentiva e celebra suas conexões saudáveis. Jamais as destrói. O amor expande nosso mundo, não o encolhe. O isolamento disfarçado, de cuidado exclusivo, é a mais clássica, a mais antiga e a mais perigosa de todas as bandeiras vermelhas da manipulação. É um sinal inequívoco de que alguém está tentando construir uma jaula ao seu redor, mesmo que as grades sejam feitas de palavras doces e de uma aparente preocupação. O grande antagonista desta tática, portanto, não é apenas o controlador, mas a sua própria lealdade cega e o sentimento de culpa que ele instila em você. A culpa por querer ver seus amigos, a culpa por desapontá-lo ao dar atenção à sua família. A lição de poder aqui é o poder da sua rede de apoio. Reconhecer o isolamento como uma tática de guerra deliberada é o primeiro passo. O segundo, e mais importante, é lutar ativamente para manter e fortalecer seus laços externos. Force-se a ligar para aquele amigo. Marque aquele café com seu irmão. Visite seus pais. Cada ato de conexão com o mundo exterior é um ato de rebelião contra o controle. Uma marretada na parede da sua cela invisível. Suas relações saudáveis não. São uma ameaça ao seu relacionamento. São a garantia da sua sanidade e da sua liberdade. O segundo sinal, uma tática tão sutil quanto poderosa, é a criação de uma dívida emocional perpétua. Pense naquela sensação incômoda de estar sempre devendo algo a alguém. Na dificuldade de dizer não a um pedido, por mais absurdo que seja, porque a primeira coisa que vem à sua mente é: mas ele faz tanto por mim. É o peso esmagador de uma gratidão que, pouco a pouco, deixa de ser um sentimento nobre e se transforma em uma corrente invisível de obrigação. Você se sente preso, não pela força ou pela ameaça, mas pela sua própria consciência, pelo seu senso de justiça que foi habilmente sequestrado e armado contra você. Cada favor, cada presente, cada gesto de bondade do controlador não é um ato de generosidade, mas uma parcela a mais na sua crescente dívida. Uma dívida que você sente que nunca conseguirá quitar completamente, mantendo-o para sempre em uma posição de subserviência. A lógica por trás dessa tática é puramente maquiavélica. Em O Príncipe, Maquiavel oferece um conselho estratégico sobre como distribuir benefícios.
Ele diz que as ofensas devem ser feitas todas, de uma vez, para que o impacto seja rápido e depois esquecido. Já os benefícios, ele aconselha, devem ser feitos pouco a pouco, gradualmente, para que sejam mais bem saboreados e para que a sensação de gratidão do povo para com o príncipe seja constantemente renovada. O controlador moderno, seja ele um parceiro, um chefe ou um familiar, usa essa tática instintivamente ou de forma calculada. Ele não faz um grande favor e te deixa em paz. Ele te oferece um fluxo constante de pequenos favores, de presentes inesperados, de gestos de cuidado e de bondade. Cada um desses atos, isoladamente, parece inofensivo e genuíno, mas somados, eles criam uma teia complexa de dívida emocional, uma pressão psicológica que garante a sua lealdade, a sua complacência e, principalmente, a sua dificuldade em confrontá-lo ou em negar seus pedidos. A metáfora mais precisa para essa dinâmica é a do agiota emocional. Ele não te oferece um grande empréstimo com um contrato claro. Ele te oferece pequenos adiantamentos, quantias que parecem insignificantes. Deixa que eu pago o jantar hoje. Tome, comprei essa lembrancinha para você. Não se preocupe com isso, eu resolvo. Cada um desses pequenos empréstimos, no entanto, vem com juros emocionais altíssimos e invisíveis. Os juros são a sua obediência, a sua concordância, a sua disponibilidade. Cada favor que ele te faz é, na verdade, uma dose de um veneno doce que te deixa mais fraco, mais grato e mais dependente. Pense também na teia de uma aranha. Ela não é feita de um único fio grosso e assustador. Ela é tecida com inúmeros fios de seda finíssimos, quase invisíveis e aparentemente frágeis. Mas juntos, eles são fortes o suficiente para prender a vítima, que só percebe que está em uma armadilha quando já é tarde demais e todos os seus movimentos estão restritos. E aqui, confrontamos a verdade incômoda sobre o nosso próprio senso de honra. A crença de que somos pessoas ingratas ou injustas se não retribuirmos cada pequeno favor com uma submissão ainda maior. A verdade que você precisa internalizar para se libertar é esta: a generosidade genuína é incondicional. Ela vem de um lugar de abundância e não exige nada em troca. O pai que ajuda um filho, o amigo que oferece um ombro, o fazem por amor, não para criar uma obrigação. A generosidade que vem com uma lista de cobranças implícita, aquela que é sutilmente jogada na sua cara em momentos de conflito, depois de tudo o que eu fiz por você. Não é um presente, é um investimento. É uma transação comercial, onde o controlador te dá pequenas coisas para poder te cobrar algo muito maior: sua autonomia. O antagonista desta tática, portanto, é o seu próprio senso de justiça e de gratidão, sendo habilmente usado contra você. É a sua dificuldade em aceitar um gesto sem se sentir imediatamente endividado. A lição de poder aqui é o poder de reconhecer a transação. Comece a analisar esses favores com um olhar mais frio e estratégico. Pergunte-se: qual é o custo oculto deste presente? Aprenda a agradecer educadamente, mas sem internalizar a obrigação. Muito obrigado foi gentil da sua parte é suficiente. Você não precisa vender sua alma em troca de um jantar. Comece a praticar a arte de recusar favores desnecessários com elegância. Agradeço. Muito. Mas não precisa. Eu consigo resolver. A verdadeira liberdade psicológica reside em não dever nada a ninguém. Ao se livrar do peso da dívida emocional, você retira do controlador a principal corrente que ele usava para te manter preso e dócil. Se o isolamento enfraquece suas defesas externas e a dívida emocional enfraquece sua vontade, o terceiro sinal é o ataque direto à sua base de poder mais fundamental: a sua própria mente. Estamos falando da tática sinistra e enlouquecedora conhecida como gaslighting.
a erosão deliberada da sua realidade. A dor que ela causa é uma das mais angustiantes que existem. É a dor de duvidar constantemente da sua própria memória, da sua percepção, da sua sanidade. É a confusão de ter certeza de que algo aconteceu ou foi dito, apenas para a outra pessoa negar com uma calma desconcertante. Você está exagerando. Isso nunca aconteceu. Você está imaginando coisas. Você é sensível. Demais. Repetida ao longo do tempo, essa tática te faz questionar a validade dos seus próprios sentimentos e da sua própria mente, deixando-o desorientado, ansioso e completamente dependente da versão da realidade que o controlador apresenta. É uma forma de assassinato da alma. Essa tática é a manifestação mais pura da dissimulação e da manipulação da informação que Maquiavel descreveu. Para ele, um príncipe astuto deveria ser um mestre em controlar a narrativa, em fazer o povo acreditar naquilo que servia aos seus interesses, independentemente da verdade. O controlador moderno leva isso a um nível pessoal e íntimo. Ele, como um príncipe que controla a imprensa e a história do seu reino, reescreve ativamente a pequena história do seu relacionamento, do seu ambiente de trabalho ou da sua família, para se adequar sempre aos seus interesses e para te colocar sempre na posição de culpado, de instável, de louco. O conceito moderno de gaslighting, que vem de uma peça de teatro antiga, onde um marido manipula as luzes a gás da casa e nega que elas estejam piscando para fazer sua esposa duvidar da própria sanidade, é, em essência, uma tática de poder maquiavélica. O objetivo é destruir a autoconfiança do oponente, minar sua fé em seu próprio julgamento e, assim, torná-lo completamente dependente da verdade ditada pelo controlador. A metáfora do ilusionista é perfeita. O mágico no palco faz um truque de cartas. Você tem certeza de que viu o valete de espadas, mas ele, com sua habilidade de manipulação e sua conversa confiante, te convence de que era, na verdade, a dama de copas. Ele te faz duvidar da evidência dos seus próprios olhos. O controlador é esse ilusionista da psique. Pense também no espelho de uma casa de horrores, de um parque de diversões. Você entra e sua imagem é distorcida de formas grotescas. Você fica mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro. Se você ficasse lá dentro por tempo suficiente, talvez começasse a acreditar que aquela imagem distorcida é o seu verdadeiro eu. O gaslighting é esse espelho que distorce sua percepção de si mesmo e da realidade até você não saber mais quem é. E talvez a metáfora mais assustadora seja a do sapo na água fervente. Se você jogar um sapo em água fervente, ele pula, fora. Mas se você o colocar em água fria e aumentar a temperatura muito lentamente, grau por grau, ele não perceberá a mudança gradual e acabará sendo cozido vivo. O gaslighting é esse aumento lento da temperatura, essa erosão gradual da sua realidade que você mal percebe, até que sua mente já esteja completamente cozida pela narrativa do outro. É aqui que confrontamos uma verdade incômoda sobre a natureza da confiança e da autodúvida. A tendência humana, especialmente quando nossa autoestima já foi abalada por outras táticas de controle, é a de acreditar na versão confiante do outro em detrimento da nossa própria percepção vacilante. É mais fácil pensar, talvez eu esteja mesmo exagerando, do que sustentar a própria verdade diante de uma negação firme. Acreditamos no outro porque duvidar dele exige um confronto, uma batalha de vontades que nos sentimos fracos demais para travar. Mas a verdade que você precisa gravar em sua mente é esta: o ato de duvidar da sua própria sanidade é o sinal de alarme mais estridente de que alguém está, ativa e deliberadamente, tentando te controlar. Sua confusão não é um sinal da sua loucura, mas sim um sintoma da manipulação dele. Se esta verdade sobre a manipulação da realidade, por mais dura que seja, te trouxe um momento de clareza sobre situações que você já viveu, mostre seu apoio com um like. E se você
Quer aprender a construir um escudo mental contra esse tipo de ataque? Inscreva-se no canal e ative o sino. O conhecimento é a sua melhor defesa. O grande antagonista desta tática, portanto, é a sua autodúvida, plantada e regada pelo controlador. A lição de poder, o ato mais revolucionário que você pode tomar contra um gaslighter, é o de confiar radicalmente na sua própria percepção. Como fazer isso na prática? Comece a se ancorar na realidade objetiva. Documente as coisas. Após uma conversa estranha, escreva em um diário exatamente o que foi dito. Salve as mensagens. Grave áudios. Se for legal e seguro, fale com um amigo de confiança, alguém de fora da situação, e descreva o que aconteceu para ter uma perspectiva externa. Fortaleça sua mente. Leia sobre o assunto. Ao fazer isso, você cria âncoras, provas que te impedem de ser levado pela maré da manipulação dele. Confiar em si mesmo, quando alguém está se esforçando tanto para que você não o faça, é a sua declaração de guerra e o começo da sua libertação. O quarto sinal de que você está sendo secretamente controlado é talvez o mais primitivo e eficaz de todos: a instauração do medo como uma coleira invisível. Não estamos falando necessariamente de ameaças físicas explícitas, embora elas possam ocorrer. Estamos falando de um terrorismo emocional muito mais sutil, mas igualmente paralisante. É a dor de viver em um estado constante de ansiedade e apreensão. É o medo de desagradar, o medo da reação explosiva que pode vir de um assunto trivial, o medo do tratamento de silêncio que pode durar dias, o medo do abandono, o medo de perder a segurança financeira ou emocional que a relação, por mais tóxica que seja, parece oferecer. É a sensação de estar sempre andando em uma corda bamba sobre um abismo, onde qualquer passo em falso pode resultar em uma catástrofe emocional. Essa atmosfera de medo não é um acaso. É um ambiente deliberadamente cultivado pelo controlador para garantir sua total complacência. Esta tática é a aplicação mais direta da famosa conclusão de Maquiavel, de que é mais seguro para um príncipe ser temido do que ser amado. O controlador moderno, um verdadeiro príncipe das relações interpessoais, entende isso perfeitamente em um nível instintivo. Ele sabe que o amor pode ser volúvel, mas o medo gera obediência. E como ele cria esse medo sem precisar recorrer à violência física? Através da instabilidade emocional e da imprevisibilidade. Um dia, ele é a pessoa mais carinhosa e atenciosa do mundo. No outro, por uma razão mínima ou inexistente, ele se torna frio, distante, crítico ou explode em uma fúria desproporcional. Essa montanha-russa de humores cria um ambiente de caos onde você nunca sabe qual versão da pessoa encontrará. E para evitar a versão raivosa e punitiva, você começa a fazer de tudo para manter a versão boa, o que na prática significa obedecer a todas as suas vontades e caprichos. Você obedece não por amor ou respeito, mas por puro medo de acionar o monstro. A metáfora do domador de leões é assustadoramente precisa. O domador não precisa chicotear o leão o tempo todo. Ele só precisa usar o chicote com força algumas vezes. O estalo alto e a dor aguda ficam gravados na memória do animal. Depois disso, o simples gesto de levantar o chicote, o simples estalo no ar, já é suficiente para garantir a obediência. O leão, um animal imensamente mais forte, torna-se dócil pelo medo condicionado da punição. O controlador age da mesma forma. Suas explosões de raiva ou seus períodos de frieza são o chicote. Depois de algumas demonstrações, você passa a temer não apenas a explosão em si, mas a simples possibilidade dela. Pense também na coleira de choque invisível usada para treinar cães. O cão não a vê, mas sabe que, se ele ultrapassar um limite imaginário, sentirá a dor do choque. E assim, ele aprende a se manter dentro do perímetro estabelecido pelo dono. O medo que o controlador instila em você é essa coleira invisível,
que te mantém dentro dos limites que ele determinou para a sua vida. É aqui que confrontamos uma verdade incômoda e perigosa. A crença de que a ausência de agressão física significa que não há violência ou abuso na relação. A nossa sociedade ainda tem uma imensa dificuldade em reconhecer a gravidade da violência psicológica. A dura verdade é que o terrorismo emocional, a instabilidade crônica, a criação deliberada de um ambiente de medo e ansiedade são formas de controle e de abuso tão ou mais eficazes e danosas que a violência explícita. As cicatrizes não estão no corpo, mas estão na alma, na mente, no sistema nervoso, que passa a viver em um estado de alerta constante, o que pode levar a problemas de saúde graves, como ansiedade generalizada, depressão e doenças autoimunes. Normalizar esse ambiente de medo é o primeiro passo para se tornar um prisioneiro de longo prazo. O grande antagonista desta tática, portanto, é a sua própria normalização do medo e a sua esperança vã de que, se você for perfeito o suficiente, o controlador finalmente se acalmará e será sempre a sua versão boa. A lição de poder aqui é a de reconhecer e nomear o medo como uma tática deliberada de controle. Dizer para si mesmo, eu estou com medo, e ele, quer que eu sinta medo. Isso não é amor, é controle. Chamar a tática pelo nome é o primeiro passo para tirar o poder dela. A verdadeira segurança nunca será encontrada ao tentar apaziguar o controlador. Isso apenas reforça o comportamento dele. A segurança real e duradoura só pode ser construída através da sua própria independência, da busca por apoio externo e, em muitos casos, da coragem de se afastar permanentemente da fonte do medo. A sua paz não é negociável. Chegamos ao quinto e último sinal, a tática mais sofisticada e talvez a mais diabólica de todas, porque ela se disfarça de amor e de aprovação. O elogio que aprisiona. Pense na sensação confusa e perturbadora de ser elogiado exatamente por suas fraquezas, por seus comportamentos mais servis. É ouvir frases como: eu adoro como você é bonzinho e sempre cede. É tão fofo como você precisa de mim para tudo. Você é a única pessoa que me aguenta, que nunca me confronta. E, ao mesmo tempo, ser sutilmente criticado, punido ou ignorado sempre que você demonstra um pingo de força, de independência ou de opinião própria. Se você decide começar um novo projeto, houve um "será que você dá conta?". Se você estabelece um limite, houve um "nossa, como você está egoísta e mudado". Esse padrão não é coincidência, é uma estratégia deliberada de condicionamento para te manter fraco, dependente e, portanto, controlável. Esta é a aplicação mais refinada da tática maquiavélica, de manter os súditos fracos e desunidos para garantir o controle absoluto do príncipe. O controlador moderno, um mestre da psicologia do poder, sabe que a maneira mais eficaz de manter alguém sob seu domínio não é através da punição constante, que gera rebelião, mas através de um sistema calculado de recompensas e punições. Ele usa o condicionamento operante, como um cientista em um laboratório. Ele ativamente recompensa, com afeto, com atenção, com aprovação, os comportamentos que o servem e que reforçam a dinâmica de poder. Sua passividade, sua dependência, sua anuência constante. E de forma igualmente sistemática, ele pune, com tratamento de silêncio, com raiva, com críticas veladas, com a retirada de afeto, os comportamentos que ameaçam seu controle, sua autonomia, sua força, suas amizades, seu sucesso pessoal. Ele está ativamente te treinando a ser uma versão menor de si mesmo. A metáfora do jardineiro de bonsai é perfeita. O objetivo do mestre de bonsai não é permitir que a árvore cresça em sua plenitude, que se torne uma árvore majestosa e forte. O objetivo é mantê-la pequena, contida, esteticamente agradável e completamente sob seu controle.
Para isso, ele poda constantemente os galhos mais fortes, amarra seus troncos com arame para forçar uma forma específica e limita o tamanho de seu vaso para que suas raízes nunca possam se expandir de verdade. O controlador é esse mestre de bonsai. Você é a árvore. Seus talentos, sua força, sua independência são os galhos que ele poda para que você nunca cresça demais e nunca faça sombra sobre ele. Pense também no pássaro na gaiola de ouro. Ele recebe a melhor comida, a água mais fresca, vive em um ambiente luxuoso. Mas suas asas são aparadas regularmente. Qualquer tentativa de voo, de liberdade, é punida. E ele é elogiado por seu canto doce e conformado, dentro da gaiola. Agora, vamos recapitular nossa jornada através dos 5 sinais para enxergar o novo horizonte. Vimos o isolamento estratégico, a dívida emocional, a erosão da realidade, o medo como coleira e, finalmente, o elogio que aprisiona. Juntos, eles formam um checklist assustadoramente preciso para diagnosticar a manipulação e o controle secreto. Reconhecer esse padrão não é um convite ao desespero, mas à clareza. O novo horizonte que se abre com essa consciência é a capacidade de identificar essas táticas em tempo real e, com isso, a força para se tornar imune a elas. É a possibilidade de buscar e construir relacionamentos, sejam eles amorosos, familiares ou profissionais, que sejam baseados em respeito mútuo, em admiração genuína e em incentivo ao crescimento, e não em uma dinâmica doentia de poder e controle. O chamado final à sua soberania pessoal, portanto, é a decisão de ser a sua versão mais forte e mais autêntica, mesmo que, e especialmente se, isso desagradar profundamente o seu controlador. É ter a coragem de dizer: eu prefiro ser odiado pela minha força do que amado pela minha fraqueza. Então, a pergunta que deixo para você é: qual a primeira força sua? Aquele galho que você deixou podarem por tanto tempo, que você vai permitir que cresça livremente a partir de hoje? Preparar-se para a nossa reflexão final é se preparar para a coragem de exigir ser amado por sua totalidade, por sua árvore inteira, e não apenas pelo pequeno e inofensivo bonsai que eles queriam que você fosse.